Prezados companheiros, que o Mestre Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas, nos abençoe e nos conceda uma manhã de alegrias e de esperanças renovadoras. A nossa reflexão de hoje está contida no livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Nélio Lúcio. E o capítulo 19, A Receita da Felicidade, é o nosso estudo de hoje. O título é bem convidativo e nos cria uma grande expectativa para desvendar as condições e possibilidades do exercício e da vivência desse sentimento inebriante que todos nós buscamos amealhar, mesmo que por alguns instantes, por alguns momentos da nossa existência, pois vivemos em um planeta de provas e de expiações. Mas antes, porém, de adentrarmos na reflexão da mensagem de Ney Lúcio, gostaria de me reportar ao Livro dos Espíritos, primeiramente na questão 920, quando Kardec pergunta aos Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta dos Espíritos foi: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova de expiações. Dele, o homem, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Já na questão 921, o codificador, entendendo melhor e compreendendo que a felicidade relativa do homem na terra depende do comportamento e das ações, ele questiona: concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? A resposta dos Espíritos: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Como podemos perceber nessas respostas dadas pelos Espíritos, somos nós os construtores da própria felicidade ou infelicidade. Os mecanismos para uma relativa felicidade dependerá exclusivamente de como interagimos nos caminhos da vida. A trajetória humana, ao longo dos séculos, em vista da ignorância espiritual da qual éramos portadores, deixou marcas profundas em nosso livro da vida, que por diversas vezes, diversas existências bem longínquas, fora grafado pelas sombras, quando poderia ser por luzes. Por isso que ainda nos tempos de hoje, obrigatoriamente nos vemos no espelho da alma, carregando a nossa cruz. Desejosos de mudanças, buscamos a todo custo ter a sensação da felicidade, da alegria e da esperança. Mas somente com um trabalho edificante e enobrecedor conseguiremos essa conquista e alçaremos então novos voos em busca da felicidade plena quando estivermos com os nossos sentimentos voltados e pautados nos ensinamentos do Mestre Jesus. Alguns ainda de nós, alienados a um passado sombrio, conservamos o orgulho, a prepotência, a violência, e por isso desejam, mas não conseguem experimentar em nenhum momento o brilho da luz da felicidade relativa. É o que eu acabei de citar anteriormente. Entretanto, quando começamos a entender a mensagem do Cristo, a luz se faz presente
E aí então a alegria da felicidade bate às nossas portas, mesmo que por alguns instantes, mesmo que momentaneamente ela nos invade, nos fazendo o corpo vibrar de alegria por conta desta felicidade. E o espírito Neo Lúcio nos traz uma lição grandiosa quando relata o posicionamento de Tadeu e sua grande preocupação com a destinação da felicidade humana. Àquela época, os dominadores contumazes de Roma, incluindo-se os rabinos do Sinédrio e suas condutas politicamente equivocadas, provocaram discórdias e sofrimentos àquele povo simples que clamava por justiça. Inquietos e amargurados, já não suportavam mais a submissão devastadora daqueles poderosos, entre aspas, e a razão pela qual Tadeu se indignava com muita facilidade. Mas é em uma tarde de sol brilhante, reunidos na casa de Pedro, que era o ponte das grandes reuniões com o mestre, o pronunciamento de Tadeu diante de seus companheiros trouxe várias considerações preciosas em torno do assunto felicidade. Jesus, que observava atentamente o discurso eloquente de Tadeu, após uma pequena pausa, lhe fez então uma pergunta. Tadeu, como interpreta você a felicidade? Ele, meio que envergonhado, Senhor, a felicidade é a paz de todos. E o Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou. Sim, Tadeu, isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Embora Tadeu tenha sido um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, agora diante do mestre se mostrava um tanto acanhado, porém enunciou. Mestre querido, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão de todos. Desejo para esse fim que o próximo não se despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porém sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração que me sinta credor, em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Réguas agir-me-ia se a maledicência me esquecesse definitivamente. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio modesto de ser atacado pelos demais. A indiferença e a calúnia dói-me ao coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade, é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Aí eu fiquei imaginando o tamanho da emoção de Tadeu diante do mestre, trazendo tantas evidências de sentimentos nobilitantes em busca da felicidade. E diante do que já havia sido exposto por Tadeu, acredito que todos que ali estavam, fizeram uma viagem profunda ao interior de si próprio. Mergulhavam nas mais límpidas emoções a respeito do sentido da vida, desejosos em seguir adiante, utilizando-se dos recursos enobrecedores oferecidos pela Boa Nova.
E tenho a certeza de que naquele instante a felicidade pairava nas mentes de cada um, trazendo um entendimento maior daqueles desejos de Tadeu. E prosseguia ele entusiasmado. Em razão de tudo isso, mestre, sentir-me-ei venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo aparento ser das minhas imperfeições no corpo, mas pelo conteúdo da boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedesse direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim com o abençoado concurso da dor e do tempo. Meus amigos, eu confesso a vocês que também fiz, junto aos demais, ali presentes naquela reunião, fiz uma grande viagem interior, pois o desejo de Tadeu nos remete a uma reflexão profunda a respeito de como estamos nos conduzindo nesta caminhada. A emoção dessa narrativa de Tadeu me conduziu à casa de Pedro. Me vi sentado ao lado daqueles homens simples e resolutos, observando atentamente todos os detalhes da ânsia daquele ser cujas ideias resplandeciam, reverberando nos céus pela sua vontade de crescimento espiritual. Como seria bom, meus amigos, se pudéssemos compreender a vida sob a ótica de Tadeu, que desde a época de Jesus tinha ele um sentimento e um discernimento e uma firmeza de propósito, buscando incessantemente o seu aperfeiçoamento espiritual, calcado no amor ao próximo, em busca da sua autolibertação, de libertar-se das amarras que o prendia à terra, e libertar-se definitivamente. Mas para isso, ele precisava do apoio geral daqueles companheiros que caminhavam com ele, pregando a boa nova, renovando a esperança para que ele pudesse, junto a todos aqueles companheiros de jornada, de caminhada, crescerem juntos e sentirem-se felizes por estar entendendo definitivamente os ensinamentos do Mestre Jesus. Que bom seria se pudéssemos sentir a luz divina nos inundando de bênçãos de entusiasmo, de coragem, de perseverança e de esperanças. Que bom seria se aproveitássemos os convites que nos oportunizam o exercício do amor ao próximo, da caridade, da renovação espiritual. De certo, meus amigos, vivenciaríamos na Terra uma pequena parcela de felicidade em detrimento da condução ilibada diante da vida. Jesus é o nosso roteiro, é o caminho, a verdade e a vida. Mas quem quiser experimentar um pouco dessa felicidade, aproveita nesses dias de pandemia, em que a fome vem campeando e dizimando as criaturas, não só pelo vírus mortal, mas também pelo desprezo, pelo abandono, pelo medo, pela fome, pelo desemprego. Ergue então, meus amigos, os seus braços, estende as suas mãos amigas, oferecendo um agasalho, uma refeição, um ombro amigo, uma palavra de conforto e de esperança.
e sentirás, com certeza absoluta, uma luz permear o seu corpo e lhe fazer experimentar o que é a verdadeira felicidade. Esta é uma das receitas a ser seguidas. Todos nós podemos oferecer um pouco de esperança. Não deixa esta oportunidade escapar das suas mãos. Avança mais um pouco com passos firmes. Deixa a coragem lhe envolver e verás o quanto és capaz de realizações enobrecedoras. Experimenta. Vamos avante, companheiros, lutar contra nós mesmos, fazer o caminho de volta de forma diferente, praticando o bem e dissipando as sombras que ainda fazem, e nós fazemos moradia sobre elas, como se fosse um guarda-chuvas. Precisamos desfazer tudo isso e colocar sobre nós a luz divina, a guiar os nossos passos, para que possamos ser, quando nada, como sempre digo, ponto luminoso na terra, a iluminar as consciências. Enfim, finalizando a reunião na casa de Pedro, diante da exposição emocionante de Tadeu, a expectativa do pronunciamento de Jesus sobre os desejos de renovação espiritual, Jesus ponderou: Tadeu, meu filho, se você procura então a alegria, a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada um nessa mesma norma, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Naquele instante, fechava-se um momento sublime, divino, onde todos haviam compreendido que para ser feliz, para experimentar um pouco desta felicidade, mesmo que por momentos pequenos, mesmo que por instantes, mesmo que como um flash, necessário se faz compreender que o bem ao próximo, o amor incondicional ao próximo, é um dos caminhos, uma das receitas para encontrar a felicidade na Terra. Mas, meus amigos, que esta recomendação de Jesus seja observada, internalizada por todos nós. O amor incondicional do Pai, que nos possibilita várias experiências reencarnatórias, possamos aproveitar todos os momentos das nossas vidas, criando possibilidades de aproximação dos nossos protetores, a fim de, pouco a pouco, iluminar as nossas consciências, dissipando as sombras do caminho. Chegando ao final dessa reflexão, desejo que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, que o seu amor incondicional desperte em nós a gratidão por tudo que temos recebido. A nossa gratidão à equipe espiritual dirigente da nossa casa, Cristo Redentor. Aos benfeitores amigos, gratidão aos nossos protetores que nos assistem diariamente, nos conduzindo à serenidade, à generosidade, ao equilíbrio e à prática do bem. A gratidão, meus irmãos, é o perfume da alma. A gratidão propicia harmonia e bem-estar. A gratidão, a vida sem gratidão é vazia e estéril. Que nós possamos estar a todos os momentos de nossas vidas agradecendo a Deus por tudo que temos, por todos os dias quando acordamos, mesmo que seja numa situação muito difícil, possamos erguer os nossos braços aos céus e dizer: Senhor, obrigado pela vida que me concedestes, obrigado pelas dificuldades que enfrento neste momento. Elas serão um remédio para a minha alma, para compreender que na vida futura eu tenha que praticar incondicionalmente o bem, a fim de me desfazer de todas aquelas máculas
e fazem parte da minha alma. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo. Que vocês tenham um bom final de semana e que reflitam a respeito desta receita de amor que é oferecida por Jesus, para que possamos inundar a nossa alma, mergulhar no poço da gratidão e sentir a felicidade plena invadir a nossa alma. Que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.